Em seguida, vocês verão recortes da habilidade resolver situações problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculos de área, de quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medidas de terreno. E agora, né, descobrindo algumas medidas de área, a habilidade do 8º ano é a 19. Então, a EF08MA19. Essa habilidade que trabalha a ideia de áreas, etc., primeiro eu tenho que entender as formas geométricas. Na telinha de vocês vai aparecer uma ideia do que são formas geométricas. Eu vou trabalhar aí, tem inclusive uma imagem. Então, estas presentes nas mais variadas situações da vida do cotidiano, seja na natureza, nos objetos ou nas construções, como vocês estão vendo, na arte também é possível observar diferentes formas geométricas, em 2 dimensões. Então, fazem, né, parte da geometria e podem também ser chamadas de figuras bidimensionais. Então, ela tem que estar em 2 dimensões, que é como a gente disse, por exemplo, a tela é plana, porque ela está lá em 2 dimensões. Vocês estão enxergando aí no celular, no computador ou na TV, ela está em 2 dimensões, então uma tela plana. E eu apresento para vocês aí, no caso, 6 formas geométricas, né? Nós podemos localizá-la, que é o círculo, o losango, que é aquele pipa ali no meio de amarelo, o paralelogramo em vermelho, retângulo, eu juro que eu não sei qual que é essa cor, eu acho que é meio um rosa, quase um rosa ali, em verde o trapézio, em laranja o triângulo ali. Então eu tenho o cálculo da área de todas as figuras. Então, de novo lá, o círculo, eu tenho a área do círculo, eu vou explicar, inclusive essa eu vou falar bem para o final dessas aulas, né, que ela tem umas particularidades, que é o πr ao quadrado, vou explicar para vocês, então não se assustem, né? A área de um retângulo vocês conhecem, né? Ou de um quadrado qualquer, que é base vezes altura. A área de um triângulo. Triângulo geralmente é a metade de um quadrado, então como se fosse base vezes altura dividido por 2. O trapézio lá em verde, então eu tenho as 2 bases, a gente vai explicar sobre isso, tá? Eu tenho 2 bases, uma maior e uma menor, eu somo, multiplico pela altura, divido por 2. O losango ele tem diagonal, ou seja, de uma extremidade a outra, como se fosse a pipa lá, as varetas, né? Então, nas varetas da pipa, essas são as diagonais. Então, eu tenho lá uma diagonal vezes a outra, dividido por 2. E, por último, o paralelogramo, que também é base vezes a altura. Então, qual que é a questão? Eu quero saber a área. Então, eu tenho um campo de futebol de uma cidade do interior de São Paulo, e ele possui as dimensões 110 metros por 74 metros. Qual que é a área? Resolução, mas eu já vou fazer com vocês. Então eu multiplico a base vezes a altura, um lado vezes o outro aí, né? Então eu tenho 110 vezes 74. 8.140 metros quadrados. Essa atividade está aí, eu já vou mostrar para vocês, que está no caderno do aluno. Essa atividade aí ele fala o seguinte, ele fala que ele vai dar as coordenadas para vocês, de um quadrilátero, então eu sei que tem 4 lados, e com essas coordenadas vocês formam uma figura aí, no caso, uma forma geométrica. Então, a tabela a seguir apresenta as coordenadas de pontos que, quando ligados na ordem em que foi dada, formam um quadrilátero. Utilizando uma malha quadriculada, marque os pontos em um mesmo plano cartesiano e a sequência e na sequência. Identifique e nomeie cada uma delas. Aí para vocês já no plano cartesiano. Já está no plano. Então os dois aí, ó, já montei no plano e eu já consigo identificar, no caso aí, quais são as 2 figuras. A primeira figura aí, sua à esquerda, é o losango. Então aparecem valores negativos, que é o segundo, que está o segundo quadrilátero, né? Ele é um losango. Por quê? Quando você coloca as coordenadas certinho, você consegue identificar. Então, se vocês forem fazer lá no seu caderno, pegar essas coordenadas, tentem colocar, ele forma bonitinho um losango. Por quê? Porque as coordenadas ali, ó, -5 e 5, -3
e 8, menos 1 e 5, menos 3 e 2 ali, ó, forma certinho o losango. Para o primeiro quadrilátero, nós vamos fazer a mesma ideia, só que o objetivo da aula aqui não é apenas construir, e sim calcular a área. Aí que vai aparecer, então, no losango, que é essa primeira figura à sua esquerda aí, ó, essa primeira figura eu tenho a diagonal maior, que é essa parte aí que está em laranja, né? E a diagonal menor, que é essa parte em verde. Então, essas são as diagonais. E do trapézio, que é a outra figura que é formada, eu vou ter, óbvio, a base maior, né? Então, aonde está em laranja, e a base menor está em verde. A altura é em relação às duas retas. Ou seja, quando eu tenho essas duas retas paralelas, eu consigo identificar aí essa altura, as duas figuras. Então, eu primeiro calculei a área do trapézio aí, que está no exercício de vocês. Então, eu encontro como a base maior o 7, como a base menor o 3 e a altura como 3. Substituindo o que eu encontro? 7 mais 3 dá 10, vezes 3 dá 30. Dividido por 2, eu encontro 15 UA. Olha, a área do losango é multiplicação, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Era 6 e 4, então 6 vezes 4, 24, dividido por 2, eu encontro 12 aqui. Desculpa, tá? Então, esse não está no caderno do aluno, tá bom? Os professores do Centro de Mídias irão formar um time de futebol e, para incentivá-los, foi decidido construir uma bandeira com as cores do CMSP. O escudo será colocado em um retângulo e a bandeira inteira será em forma de losango, conforme a imagem que está aí aparecendo para vocês. Pergunta: qual é a área da parte em azul, sabendo que o retângulo tem dimensões 12 centímetros por 5 centímetros e o losango diagonais 20 centímetros e 15 centímetros. O exercício não estava pedindo porcentagem. E eu vi que alguém lá no chat ainda colocou: gente, é a área, não é porcentagem. Então, cuidado com a unidade de medida. Para calcular, então, o espaço em azul, o que nós tínhamos que fazer? Calcular a área do losango, que eu até trouxe para cá as medidas, que a diagonal maior é 20, vezes a diagonal menor, que é 15, dividido por 2, que é 300, dividido por 2, 150 o quê? E agora, qual que é a nossa unidade de medida de área, já que as medidas estão em centímetros? Centímetros quadrados, Alessandra. Exatamente. Agora, nós vamos fazer a área do retângulo. As medidas eram 12 de base e 5 de altura. Então, a área do retângulo são 60 centímetros quadrados. Perfeito. E para eu saber agora a área em azul? Agora fica fácil. Subtrair, né? Exatamente. Então, a área em azul, vou colocar aqui até um AZ, Isso. é 150 menos 60, que realmente são os 90 que a maioria colocou. Sim. Só que tem um detalhezinho, e alguns colocaram certo, viu que eu vi? Colocaram assim, centímetros. Centímetros quadrados, gente. Isso aí, para tentar facilitar um pouquinho esse contexto dessa aula aí, né? Então, nessa atividade 2, tá assim, ó. Inclusive, tá no caderno do aluno de vocês. Lembrando, o caderno do aluno é muito importante durante as aulas. Tá lá na página 74. Tá assim, ó. Carlos pretende contratar uma empresa para construir uma piscina de forma circular. No caso, foi a escolha dele em sua casa. Sabendo que esta terá 6 metros de diâmetro e que Carlos tem um espaço de 39 metros quadrados. Então, vamos lá. A piscina vai ter 6 metros de diâmetro. E a área que ele tem para construir, digamos essa área verde que está mostrando na figura,
ele tem 39 metros quadrados disponíveis para a construção dessa piscina. Responda se esse espaço será suficiente para a construção. O que você tem dessa piscina, né? Desse círculo? Se você conseguir calcular essa área, você vai identificar se cabe ou não dentro aí, no caso, dessa área em verde, digamos assim, se ele tem espaço ou não para construir a piscina.